Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pastor Márcio Gonçalves chegando por aqui para trazer um recado para você. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar mais uma reunião especial aqui na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus de Vitória. E eu convido você a estar conosco em uma de nossas reuniões, toda segunda, quarta e sexta, às 9, 15, 19, 30, domingo às 8, 15 e 18 horas. É para vir e ser abençoado. Nosso endereço é Avenida Princesa Isabel, 367, no centro de Vitória. Aproveita, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curte, compartilhe, comenta, e se é bênção para você, com certeza será bênção para outras pessoas. Vamos então à palavra de Deus, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos entrar na palavra de Deus. Hoje eu quero falar a respeito de nós vencemos a maldição imposta, né? O que é vencer a maldição imposta? Muitas das vezes nós nascemos e crescemos com a maldição imposta. Às vezes a pessoa sem sabedoria, ela diz, né? Quantas das vezes já vi uma mãe dizer para a filha: essa aí não vai ser nada na vida, essa aí não vai arrumar namorado, não vai casar, né? Ou então o pai, na hora da raiva, diz ao filho: você não vai ser nada, não vai ser ninguém. Então foi uma maldição imposta, foi um trauma que a pessoa então recebeu. Mas o que nós devemos fazer? Vencer essa maldição imposta. Então vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9. 1 Crônicas 4, 9. Isso. 1 Crônicas 4, 9. Diz assim, ó: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. O que é ser ilustre, irmãos? Famoso, conhecido. Ele se diferenciou entre os irmãos. Ele não seguiu o mesmo caminho dos irmãos. Tanto é que nós não ouvimos falar dos irmãos de Jabes, né? Quem que eram os irmãos de Jabes? A gente não ouve falar. Mas nós ouvimos falar de Jabes constantemente como um exemplo de alguém que nasceu em meio à dor, que trouxe problema ao nascer. Jabes quer dizer isso, né? Aquele que traz dor ao nascer. Ele recebeu esse nome, ele recebeu esse rótulo, mas ele não aceitou que aquilo fosse algo definitivo. É como eu disse, é comum, né? É até aceitável você ter nascido e crescido em meio, né, a um ambiente negativo, a uma família atribulada, a uma condição negativa. Agora, cabe a mim e a você, ao conhecer o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Jabes, de invocar para a nossa vida. O Jabes fez isso. Ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Ele se destacou. Em meio a irmãos, né, a pessoas problemáticas, ele foi diferenciado. Veja só, porque Jabes, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe chamou o seu nome Jabes, porquanto com dores o dei à luz. Então ele foi colocado o nome Jabes porque ele trouxe dor ao nascer. Então foi algo imposto naquele momento, a maldição imposta. Aquele que traz dor, toda pessoa que chamava pelo nome dele dizia: ô causador de dores, vem aqui um pouquinho, né? Assim como a pessoa fala: ô seu atribulado,
seu isso, seu aquilo, na hora da raiva, né? Quantos pais e mães xingam os seus filhos, seu endemoniado, perdão da expressão, seu burro, seu isso, seu aquilo, e a pessoa cresce. Mas a partir do momento que ela ouve falar do Deus de Israel, quem foi o Deus de Israel? Eu já preguei isso aqui. Israel antes era Jacó, amém ou não? Jacó, que também nasceu com um nome negativo. Jacó quer dizer o quê? Suplantador, trapaceiro, ou aquele que passa o irmão para trás. Então também não é um nome positivo, é um nome negativo. Quando você ouve Jacó, você lembra, esse aí tentou passar o irmão para trás. Logo que ele nasceu, ele já tentou passar o irmão para trás. Mas o Jacó fez o que? No val de Jaboque, ele viu o anjo, ele viu a oportunidade de mudar o seu nome, de mudar a sua fama. É a mesma coisa, irmão. A gente pensa assim, ocasionalmente, de repente estava lá o Jacó de bobeira, assobiando, né, cantando, daqui a pouco, rapaz, apareceu um anjo, deixa eu agarrar ele. Não, irmão, a Bíblia diz que ele passou a madrugada em oração. E quantas das vezes nós queremos ver anjo, nós queremos que a oportunidade se apresente a nós, mas nós não aguentamos fazer 5 minutos de oração. Nós oramos de vez em nunca, e aí quando oramos, fazemos aquela oração chama-gato. Já viu a oração chama-gato? Quer dizer, nem a pessoa entende o que está falando, nem Deus ouve, é uma oração aleatória. Mas o Jacó, ele lutou com o anjo, ele invocou, ele buscou intensamente. Quando apareceu a oportunidade, ele agarrou aquela oportunidade. Ele disse: eu não vou deixar essa oportunidade enquanto eu não for abençoado. E qual que era a bênção dele? Mudar o nome, mudar a fama. E nós temos também que lutar com Deus, ou seja, ter a palavra e lutar com ela, para que o seu nome, o meu nome seja mudado. Como é que eu sou conhecido? Eu sou conhecido como causador de dores, o Jabes? Sou conhecido como Jacó, aquele que passa os outros para trás? Sou conhecido como caloteiro, mal pagador, conhecido como mau funcionário, aquele que não é digno de manter na empresa, é digno de ser demitido. Ou eu sou o varão valoroso, né, que Deus falou para Gideão: varão valoroso, o Senhor é contigo, é ou não é? E quem dispensa o trava-língua, né? Varão valoroso. O varão valoroso é digno de ser aceito, é digno de ser premiado. Ninguém desperdiça um homem de valor, uma mulher valorosa. O Gideão, ele estava ali, né, no lagar, que é lugar de espremer uva, malhando trigo. Quer dizer, ele estava fazendo, lutando, buscando, e chamou a atenção de Deus. Voltando, o Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, mais famoso, mais conhecido. A mãe dele deu a ele o nome Jabes, por quê? Porque ao nascer ele causou dores. E diz aqui, por que Jabes? Por que ele foi mais ilustre, irmãos? Porque ele era o queridinho de Jeová. Deus olhou para ele assim e falou: gostei de você, vou te abençoar. Às vezes a gente pensa que é assim, né? Deus vai ter dó, Deus vai se apiedar, Deus vai olhar para mim e de repente eu estou com sorte. Não. Leia comigo o versículo 10. O que diz aí? Porque Jabes fez o quê? Invocou. O que é invocar? É chamar para si. Venha até mim, entra na minha vida. Ele invocou, ele chamou Deus para si. E quem é que ele invocou, irmãos? Ele invocou o Deus de Israel. Quem foi Israel? Jacó.
Então podemos dizer que ele invocou o Deus de Israel, o Deus que muda a sorte, que muda a história, que muda a fama. Ele disse: quem foi Israel? Outrora foi Jacó. Então ele começou a ouvir a história, a fama, e começou a ver que Deus mudou alguém que tinha um nome maldito, que tinha um início ruim, que tinha começado mal, que tinha recebido, podemos dizer, uma maldição imposta, um nome negativo, mas quando entrou na presença de Deus, e Deus se apresentou, ele agarrou a oportunidade com tanta força, que Deus mudou o nome, Deus mudou a fama, Deus mudou a história. Se nós formos pesquisar, qualquer pessoa vai dizer: pastor, olha, eu nasci em meio a um lar atribulado, alcoolismo, drogas, crime, marginalizado e assim por diante. Esses dias eu estava vendo a história do goleiro do Palmeiras, né? Eu esqueci, Carlos Miguel. Ele era do Corinthians, foi para o Palmeiras. E aí o pessoal começou a falar assim: é porque ele é um traidor, porque ele estava no Corinthians, foi para o Palmeiras, é um time rival, né? Mas aí o pessoal ouviu o testemunho de vida dele. E até os corintianos falaram: eu não estou odiando mais ele não. Agora, entendendo a história, ele se tornou órfão, né? Porque os pais foram assassinados. Ele morava num lugar perigoso e entraram lá e mataram o pai e a mãe no mesmo dia. Ele era pequenininho, as irmãs, e ele cresceu órfão, né? Com esse trauma, digamos assim. E graças a Deus, ele não se embrenhou nas drogas, não virou um marginal, não virou uma pessoa errada, entrou para o mundo do esporte, não é? E agora é uma pessoa, é o arrimo da família, né? Cresceu, prosperou e pode dar um bom futuro para as irmãs. Quer dizer, ele começou de uma forma triste, irmãos. E assim como ele, quantos outros casos a gente pode ver? Pessoa que teve tragédias, traumas, mas que se agarrou com o anjo, com Deus, e se tornou uma pessoa ilustre, famosa, conhecida. É claro, pastor, quem tem que ser conhecido é o nome de Jesus, obviamente, mas através do seu testemunho o nome do Senhor vai ser exaltado. Ele invocou o Deus de Israel. Primeiro ele teve que conhecer. Como é que ele vai invocar o que ele não conhecia? Ele viu a história. E ele disse: bom, então se tem um Deus que muda a história, que ele mude a minha vida. E mudou. E ele fez o que, irmãos? Dizendo: se me abençoares muitíssimo. Então ele disse assim: Senhor, eu invoco o Senhor, e eu te peço, se o Senhor me abençoar muitíssimo, eu vou te servir. Eu vou servir o Senhor, se o Senhor me abençoar. E já que eu estou pedindo para o Senhor me abençoar, me abençoe muitíssimo, muito. Ou seja, abençoe em todas as áreas da minha vida. Que a gente pensa que bênção é só dinheiro no bolso, né, pessoal? O fulano foi abençoado. Por quê? Porque ele está ganhando um salário bom. É bênção? É ou não é bênção? Ele foi abençoado porque ele comprou um carro novo. É bênção, claro que é. Porque ele conseguiu realizar o sonho da casa própria. É bênção. Mas tudo isso vale alguma coisa se não tiver saúde? Não é verdade? Saúde também é bênção ou não é? O bem-estar familiar é bênção ou não é? Os filhos na presença de Deus é bênção ou não é? Casamento, né? O casal em sintonia é bênção ou não é? É bênção. Deus usando você na obra, você cheio do Espírito Santo. Então abençoe, meu Deus, muito, muito. Eu não quero só
uma bênção, né? Como diz, pontual. Eu quero a bênção da casa própria, amém, mas se eu não tiver saúde, não vale nada. Se eu não tiver a casa própria, mas a minha família não estiver unida, aquilo ali vai virar um inferno. Então o que adianta? Casa bonita, mas a família desunida. Então quando você for clamar a Deus e pedir para Ele te abençoar, pede para Ele te abençoar muitíssimo, ou seja, em todas as áreas. Tudo que você precisa, peça a Deus e abençoe toda a sua vida, muitíssimo. Que mais? E os meus termos amplificares, eu já falei isso aqui. O que é amplificar termos? Aumentar a capacidade. Aumenta, Senhor, aumenta a minha capacidade. Às vezes a pessoa ela quer ganhar mais dinheiro, mas ela não sabe lidar nem com pouco. Pastor, se eu tiver R$1.000 eu já me enrolo, eu já fico embaraçado com pouco dinheiro. E se eu tiver muito dinheiro, quem quer muito dinheiro assim, faz assim, eu quero muito dinheiro. Quer, irmão? Então peça para Deus te dar capacidade administrativa, sabedoria, para investir, para comprar, para vender, para negociar. Porque senão, irmão, vai entrar muito dinheiro, mas vai sair mais ainda. E quando você gasta mais do que você arrecada, o que acontece? Falência na certa, né? Eu já contei o testemunho de um rapaz que ele era dono de um lava-rápido, que ele falava, pastor, ora por nós aí, que esse negócio de lavar rápido não dá dinheiro não. Eu falei, mas como é que não dá, se tem carro direto, entrando, saindo? Eu comecei a observar. Eu ia lavar o carro, aí ele vinha lá, ele tinha um carro conversível desses antigos, bonito, eu acho que me fugiu o nome, é um carro ali, bonitão até. Ele pegava, ia lá no caixa do Lava Rápido, pegava todo o dinheiro que tinha e saía, beber cerveja, para bagunça com a mulherada, e tal, e deixava na mão do pessoal. O atendimento não era bom, as pessoas estavam ali, provavelmente estavam passando a perna nele, mas tinha um grande potencial. Até que um tempo depois ele vendeu para um rapaz que era evangélico. O rapaz, irmão, abria cedo, começava a fazer um serviço de qualidade, atendimento ótimo, não é? Para você lidar com o público, você tem que ter educação, né, pessoal? Tem que ter educação, você tem que ter receptividade, um monte de coisa que é importante, senão a pessoa não volta mais, irmão. Não volta. Estava ali, pé de boi, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo, e não sei o que, e limpava, e não sei o que. Irmão, cresceu o rapaz, prosperou tanto, que ele, além daquele ali, ele montou mais outro. Então por que um foi abençoado e o outro não? Ele não tinha amplificado os termos, ou seja, ele tinha ali um grande tesouro nas mãos, mas ele gastava mais do que arrecadava, ele não cuidava. O que a Bíblia fala? Ponha os teus olhos sobre o teu gado, quer dizer, fica de olho. Como é que é o ditado popular, que deve ser tirado da Bíblia, né? Que diz o quê? Que o boi só engorda nas vistas do dono. Aumenta, Senhor, amplifica os meus termos, aumenta a minha capacidade, aumenta. A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais você tem, mais você quer, mais vai ser cobrado de você. Se você tem R$1, o ladrão olha para você e fala assim, coitado, R$1. Mas se você tem 1 milhão, ele já olha para você de outro jeito, não é verdade? Sim ou não? Se você tem R$1, ninguém tem inveja de você, não é? Tem até dó. Mas se você tem 1 milhão, aí já vão olhar para você com inveja, com cobiça. Então ele diz, aumenta, amplifica os meus termos,
peça a Deus também, que Ele te abençoe muito, que Ele aumente a sua capacidade, amplifique os seus termos. Que mais? E a sua mão for comigo. Eu já expliquei que a mão de Deus ser comigo é Deus aprovar. O que eu tenho que fazer tem que ter a mão de Deus, tem que ter a aprovação. Eu não posso fazer algo que Deus não aprova, porque senão eu ganho aqui e perco lá. Tem muita gente que é a fogueira de jornal, cresce, daqui a pouco, cadê fulano? A Polícia Federal levou, né? Cadê o fulano? Ah, foi preso, foi investigado porque estava envolvido com coisa errada. Não é o que a gente tem visto muito? Então é necessário, irmão, a mão de Deus ser comigo, ser com você, Deus aprovar, né? Se você perguntar para o vendedor de cocaína se ele ganha dinheiro vendendo cocaína, ele vai falar muito. O vendedor de maconha, de crack, de êxtase, de cerveja e assim por diante, ele vai, mas tem coisa que é ilegal, não é? Tem coisa que não é ilegal, mas é imoral. E tem coisa que não é legal, e que além de ser ilegal e imoral, não é espiritual. Não é. Não é. Então, a mão de Deus tem que estar comigo, tem que aprovar. Às vezes a pessoa, um dia eu falei para o irmão assim, que ele tinha uma empresa, ele agregou a empresa dele, o negócio de motoboys. Aí ele sempre falava: pastor, olha, eu peguei lá um grupo e agora eu sou dono disso, daquilo. Começava a contar a bênção, o testemunho. Aí ele entregava o dízimo assim, eu falava: irmão, mas o seu dízimo corresponde como se fosse um empregado seu. Como é que é isso? Ele falou: não, pastor, eu sou dizimista, mas a minha empresa não é. Eu falei: irmão, você está querendo dar chapéu em Deus? Tem que ser fiel. Sim ou não, pessoal? Em tudo. Aí ele fazia lá uma retirada, por exemplo, de 2.000, né? Faturava quantos milhares de reais por mês, mas ele só dizimava daquela retiradazinha ali. Quer dizer, aí a mão do Senhor lá na frente pode não ser com ele, e aquilo que tinha um grande potencial, ele poderia ser coluna na casa de Deus, poderia crescer e continuar crescendo e se manter por toda a vida, mas não dura muito. A mão do Senhor tem que ser comigo. E diz: e fizeres que do mal não seja aflito. Não peça a Deus para que o mal não lhe aflija. O mal não aflija. Porque, irmão, quando você começa a prosperar, crescer, a ser abençoado, os males se levantam. Lembra de Neemias? Nós estamos falando na quarta-feira, quando Neemias se levantou para reconstruir os muros, Sambalate, Tobias, Gesem, Noadias se levantaram contra ele. E hoje não é diferente, irmão. O mesmo espírito de Sambalate, de Tobias, de Gesem está por aí. Começa a querer crescer para você ver. Vai ter muita gente dizendo: não, mas por que? Mas se não deu certo para mim, por que tem que dar certo para você? A gente saiu do mesmo lugar, a gente é da mesma família, dos mesmos pais. Você está pensando o quê? Não, se está ruim para mim, tem que ficar ruim para todo mundo, ao invés de dizer assim: tem que ficar bom para todo mundo. Então o mal aflige muitas vezes da própria casa, da própria família. Pede a Deus: Senhor, me livra da inveja, do olho grande, da macumba, do feitiço. Eu lembro que uma feiticeira, ex-feiticeira, né, foi entrevistada numa igreja, na televisão, e o pastor perguntou assim:
qual que é a macumba que é mais poderosa, né? Qual é a macumba mais forte? E ela falou assim: aquela que é desejada de todo o coração. Ou seja, o mal, se a pessoa não tiver Jesus, ele atinge como? Quando a pessoa faz até assim, né? Tomara, já viu alguém fazer assim? Tomara que dê errado, até range, né? Range os dentes, deseja de todo o coração, tomara que quebre, tomara que venha falir, tomara que venha dar errado. Eu torço com todas as minhas forças para que essa pessoa não dê certo. Irmão, ora a Deus: Senhor, não deixe que o mal me aflija. Mas o mal também de crescer e se ensoberbecer, sabia disso? Que a gente é humilde quando está precisando de ajuda, não é? Mas aí quando a gente deixa de precisar de ajuda e começa a crescer, de falar: agora eu não preciso ir na igreja mais não, viu? Agora o bichinho da soberba pica a pessoa, né? Não, agora eu sei, eu estou muito fanático, estou indo na igreja todo dia, eu vou só uma vez por mês e olha lá ainda. Não deixe que o mal me aflija, Senhor. Que quando eu crescer, o mal, a avareza, a soberba, a arrogância, a prepotência, não deixe que a inveja, que o mal me atinja de maneira alguma. E concluindo, diz assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha, o quê? Pedido. Então a prova que nenhuma das coisas que ele pediu entristeceu, chateou o coração de Deus. Pastor, então quer dizer que assim como Jabes, que nasceu com dores, mas não aceitou conviver com ela, foi ousado no pedir, eu também posso ser ousado? Deve. A Bíblia não diz assim, olha, e Deus ficou muito aborrecido, muito chateado com Jabes, mas acabou aceitando. Não, a Bíblia falou, e Deus concedeu. Deus concedeu o que ele tinha pedido. Deus ficou tão satisfeito com a ousadia de Jabes, que ele falou assim: é isso aí, você nasceu com dor, mas não tem que ficar com dor o resto da vida não. Ah, pastor, eu tenho um trauma de infância, eu tenho... Tudo bem, infelizmente, não é? Mas cabe a você e a mim dizer: eu nasci com dor, mas não vou continuar com ela. Eu vou mudar o meu nome, vou ser mais ilustre do que os meus irmãos. Ninguém na minha casa tem um curso superior, eu vou ser o primeiro. Não para ser melhor do que os outros, mas para estimulá-los, falar assim: eu vou ser o primeiro, mas depois vem você, todo mundo vai crescer junto. Eu vou crescer para que todo mundo possa dizer: é possível alguém nascido com dores se tornar ilustre. Veja, para terminar agora, por favor, a respeito de Jacó. Vamos lá? Gênesis 32, 25, rapidinho para nós só completarmos aqui o entendimento. Gênesis 32, no verso 25, diz o quê? E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa, e se deslocou a juntura da sua coxa, da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse o quê? Não te deixarei, se não me... ou enquanto não me abençoares. Eu não te largo, eu não te solto, enquanto não me abençoares. E qual que era a bênção que Jacó queria? Mudança de sorte, mudança de nome, mudança de fama. Ele queria ter a oportunidade de não ser o suplantador, um trapaceiro, alguém que está vivendo da bênção de outra pessoa. Ele falou: não, eu quero o que é meu, eu quero tomar posse daquilo que é meu. Eu não preciso
puxar o tapete de ninguém, eu não preciso torcer para ninguém cair, eu não preciso prejudicar, roubar ninguém, enganar ninguém. Eu quero a bênção que o Senhor reservou para mim. E Deus tem uma bênção para cada um de nós. E para Deus me abençoar, Ele não precisa tirar um centavo de você. Para Deus te abençoar, Ele não precisa tirar um centavo de mim. Você tem que entender o tempo em que você está e o tempo que o seu irmão está. Se o teu irmão está quase recebendo algo, irmão, torça por ele, ore por ele e fala: Senhor, dê 100% para ele. Porque 100% do seu irmão não vai invalidar a sua bênção, não. Pelo contrário, Deus vai olhar e vai ficar feliz com você, e a sua bênção vai chegar mais rápido ainda. Glória a Deus. Não te deixarei enquanto não me abençoares. E o que aconteceu? E disse-lhe: qual é o teu nome? Como é que você chama? E ele disse: Jacó. Então, falando, na língua dele. Então ele falou assim: qual é o teu nome? Meu nome é suplantador, aquele que passa o outro para trás. O anjo, que representava o Senhor, fala: peraí, mas como assim? O seu nome não condiz com a atitude que você tem. Você tem um nome negativo, mas a tua atitude é nobre. A tua atitude é de um príncipe. As pessoas vão dizer: mas você conhece fulano? Conheço. Ih, rapaz, ele é enrolado. Não, peraí, será que a gente está falando da mesma pessoa? Não. Pode ser que até ele tenha sido, mas hoje ele é um homem de Deus. Hoje ela é uma mulher de Deus. As pessoas vão até achar estranho. O anjo achou estranho. Mas você tem um nome, uma fama, mas você tem uma atitude nobre. Irmão, se você mudar a sua postura, a sua atitude, até Deus vai olhar e falar assim: é isso aí. Deus vai ver que você não está mais de cabeça baixa, dizendo: eu sou pobre, ninguém me ama, ninguém me quer, sou um coitado. Não, você vai dizer assim: eu fui, nasci, convivi, mas quando eu conheci o Deus que muda a história, eu quero Ele na minha vida. Quem quer? Deus mudou a vida de Jabes, irmão. Deus mudou a vida de Jacó, e Ele quer mudar a nossa vida hoje. Ele quer mudar a nossa história. Terminando, e disse: não se chamará mais Jacó seu nome, mas Israel. O que quer dizer Israel? Príncipe que luta com Deus e prevalece. Príncipe que luta com Deus e vence. Quando você luta com Deus, irmão, você vence. Não é contra Deus, mas é lutar com Deus, tendo Deus do seu lado, tendo a palavra de Deus na sua vida. Deus então viu a atitude dele e falou assim: eu tenho que abençoar esse rapaz, é o que ele tem que fazer, irmão. Eu tenho que abençoar essa pessoa, ela está pronta, ela está apta, está na hora de mudar de vida. E diz aqui: como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Diga glória a Deus. Deus mudou a vida de Jabes, e Deus vai mudar a nossa vida também. Glória a Deus. Levante a sua mão assim: Jesus, eu oro abençoando a todas essas pessoas, e assim como o Senhor abençoou Jabes, Jacó e tantos outros, Deus, na sua palavra, eu também abençoo esse povo, ó Jesus, que o Deus da mudança de sorte também mude, meu Deus, a nossa vida para a glória do Senhor. Amém. E aplauda o Senhor Jesus de Nazaré. Isso, bem forte. Glória a Deus.
Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo o recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276 e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.